igreja. Paz seja convosco. Tome seu lugar. Vamos meditar na palavra do Senhor. Abram as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. E nós faremos a leitura dos versículos 17 ao 23. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre o seu pai e sua mãe. O homem respondeu: mestre, tenho obedecido a todos estes mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa. Repita comigo: ainda há uma coisa. Ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isto, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós vamos meditar na sua palavra. E o Senhor me permitiu, com a tua graça, com o teu amor, que eu estivesse nessa tribuna, mesmo falha, pecadora, não tendo, Senhor Pai, dignidade de estar aqui, Senhor, porque me considero menor nesta casa, mas o Senhor me permitiu esta rica oportunidade, com temor e tremor. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos e te peço direcionamento, para que o Senhor venha me conduzir, para que possamos estudar as tuas doces instruções que nos liberta, que nos tira do lamaçal do pecado, que nos faz nos rendermos ao Senhor, e através desta redenção nós podemos ser salvos em Cristo Jesus. Pai, então em nome de Jesus, usa os meus lábios, usa, Senhor, a minha vida por completo, não para glória minha, jamais, mas para a honra e glória do Senhor, e que as vidas que aqui estejam possam ter os seus ouvidos, Pai, totalmente alinhados ao entendimento da sua sã doutrina, para que possam, Senhor meu Deus, hoje serem libertos, para que possam hoje, Senhor meu Deus, ter um encontro contigo e serem abençoados, serem salvos em Cristo Jesus. Então abençoa este culto, é o que nós, Pai, pedimos e clamamos neste momento ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Texto conhecido, Evangelho segundo escreveu São Marcos. Um texto com algumas peculiaridades, e é através desses pontos que eu quero que nós possamos enxergar alguns detalhes e características. E dentro desta pontualidade, eu gostaria de iniciar essa mensagem para que nós pudéssemos ter alguns destaques da vida deste homem. Nós não temos um nome para ele, a Bíblia não nos menciona quem era este homem, mas a Bíblia nos dá riquíssimos relatos de pontos favoráveis deste homem. A Bíblia nos fala sobre diversas coisas, não só neste Evangelho de São Marcos, mas em Lucas capítulo 18, se você quiser acompanhar, do capítulo 23, do capítulo 18 em diante. A Bíblia também vai nos falar sobre ele neste outro Evangelho, e vai decifrar alguns pontos favoráveis deste homem. O primeiro ponto favorável que eu gostaria de mencionar com os irmãos aqui seria a virtude dele ser jovem. Em Mateus capítulo 19,
que também nos retrata falando sobre este homem, Mateus capítulo 19, versículo 20. A palavra também vai nos falar sobre este homem. E o livro de Mateus capítulo 19, versículo 20 diz assim: tenho obedecido a todos estes mandamentos, disse o jovem, o que mais devo fazer? Aqui nós já temos a menção falando de que ele era jovem. O primeiro ponto favorável na vida deste homem era essa característica. A primeira peculiaridade deste homem é que a Bíblia nos conta que se ele era jovem, ele era dotado, de muito vigor, de muita força. A juventude, ela nos traz muitas amizades, muitos amigos. Então era um homem de um rol social muito grande, extenso. Era um homem com uma plena saúde, perfeita saúde. Então nós percebemos que uma característica muito boa já deste homem, fisicamente, externamente, era a sua juventude. Vamos para o próximo ponto, que fala sobre coisas benéficas na vida deste homem. O segundo quesito era que ele era riquíssimo. Livro de Lucas capítulo 18, versículo 23. Lucas capítulo 18, versículo 23. Lá vai nos dizer assim: ao ouvir estas palavras, o jovem se entristeceu, pois era muito rico. Então a palavra já vai nos dizendo outro ponto favorável na vida deste homem, para ele, para a sua família, para as suas condições, porque ele possuía de tudo o que esse mundo podia oferecer para ele. Se ele quisesse uma casa, ele tinha casa. Se ele quisesse bens, ele tinha bens. Ele tinha conforto, ele tinha luxo, ele tinha banquetes, ele tinha festas, ele tinha joias, ele tinha propriedades, ele tinha diversão, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo o que ele precisava na vida dele, porque era um homem riquíssimo. Um segundo ponto muito favorável para ele naquela ocasião, naquela época, porque isso traria maior instrução a ele, maior conhecimento, isso traria para ele maiores benfeitorias, até mesmo de entendimento, de intelecto, porque a riqueza seria uma somatória de benefícios também na vida desse homem. É por isso que eu não sou contra a palavra de buscarmos a riqueza. Quando nós almejamos as coisas boas, vindas também pelo dinheiro, são favoráveis. As pessoas, elas querem ter seus bens, os seus patrimônios. Isso não deixava de ser um ponto favorável na vida deste homem. Veja bem, era um homem jovem e um homem riquíssimo. O terceiro ponto que nos fala está em Lucas capítulo 18, versículo 18, que diz que ele era um homem proeminente. Vamos ler e fazer aqui a leitura. Certa vez, um homem de alta posição. Então a palavra vai nos dizer que ele era de alta posição. Em outras traduções, nos diz que ele era príncipe. Um homem de alta posição perguntou a Jesus: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Terceiro ponto favorável na vida deste homem era que ele era um homem proeminente, era um homem de posições elevadas, era um homem de prestígio, era um líder, era um príncipe, era um fenômeno, era influente, e talvez ele pudesse até ter, segundo os estudos, um cargo de oficial da sinagoga, ou seja, tinha elevada posição. Então nós percebemos o terceiro ponto favorável na vida deste homem: primeiro, jovem; segundo, riquíssimo; e terceiro, de alta posição, proeminente. O quarto posicionamento que nós temos aqui seria no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 20.
Marcos capítulo 10, versículo 20, que nos diz que ele era um homem, quando diz assim: o homem respondeu: mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a minha juventude. Quando nós vemos esta tradução dizendo que ele tem guardado, obedecido desde sua juventude os mandamentos do Senhor, isso nos dá alusão e entendimento que este homem era um homem ético. Então nós percebemos o quarto ponto favorável na vida deste homem: um homem ético, um homem que sabia se portar. Em Mateus capítulo 19, vai nos dar realmente estas características de ele ser um homem ético. Mateus capítulo 19, versículo 20, a palavra diz assim: tenho obedecido a todos estes mandamentos. Somente a parte A. Um homem influente, um homem riquíssimo, um homem jovem e um homem ético. Meu Deus, que homem, né? De excelentes características, portador de excelentes predicados morais. Um homem que tem ética ao entrar e ao sair. Um homem de bom comportamento, de finíssima educação. Um homem que é demonstrado como alguém sincero, porque alguém obediente a todos os mandamentos de Deus é um homem sincero, é um homem íntegro, é um homem que não vive em orgias. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando Jesus o interroga, diz a ele: se você conhece os meus mandamentos, não adultere, não roube, não seja desonesto. E todos esses predicados esse homem tinha. A sua moral era de estima elevada, era um homem de bom comportamento, não adulterava, não traía, não era desonesto, não roubava ninguém, era um homem perfeito. A palavra vai dizer que ele é um homem de vida honrosa, puro. Percebam todos os predicados que esse homem tem. Mas percebam que de todos esses que eu estou falando para vocês, todos eles são de excelente conduta exterior. Todos eles afetam conduta exterior. Todos eles afetam somente a parte de fora. Nós estamos falando de um homem de diversos pontos favoráveis exterior. E ainda tem mais. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 19, versículo 20, que nos conta algo acerca deste homem. Mateus capítulo 19, versículo 20. Tenho obedecido a todos estes mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Ele interroga Jesus, ele pergunta a Jesus: o que eu devo fazer mais? Eu obedeço, eu sou ético, sou jovem, sou de alta influência, sou riquíssimo. Mas mesmo com todos estes pontos favoráveis, ele apresentava um quinto ponto. Ele era um homem insatisfeito com a vida. Ele era um homem insatisfeito com tudo, mesmo com tudo aquilo que ele apresentava. Algo faltava nele. E quantas das vezes exteriormente nós temos a nossa vida alinhada 100%? Quantas das vezes nós temos diversos predicados que nos contemplam de grandes qualidades, elogios, aplausos, mas às vezes agimos como esse homem, estamos insatisfeitos com alguma coisa. Assim se encontra esse homem quando ele faz essa pergunta: o que me falta ainda? Ele faz uma pergunta e ele diz ao Senhor: Senhor, o que falta para mim? Porque eu tenho tudo para ser feliz. E nós muitas das vezes temos tudo para ser feliz. Nós possuímos de tudo, temos tudo: carro, casa, temos um bom serviço, uma boa família, uma vida
social, religiosa, toda perfeita. O exterior apresenta todas as qualificações, mas assim como este homem, nós muitas das vezes não estamos 100% satisfeitos. E este homem faz esta pergunta, e ele diz: o que me falta? Seu coração estava vazio. O seu coração precisava de algo. E lembre-se, o coração dele não permanecia ao exterior, permanece no interior. E eu disse para vocês que este homem tem diversas pontualidades favoráveis nele, exteriormente, fisicamente, para o rol de pessoas que convive, mas o seu coração está vazio. Deus pôs a eternidade no coração do homem, a palavra nos diz isto. A nossa eternidade não está no nosso estereotipo, a nossa eternidade não está nas nossas condutas lá fora, não está no tanto de amizade e elogios que nós temos, não está nos aplausos, não está na nossa boa retórica, não está na nossa boa conduta. A nossa eternidade, ela tem que estar com mudança contínua dentro de nós. E aí que mora a grande interrogação deste homem, quando ele, insatisfeito com a vida e com o seu coração vazio, ele percebe que o seu dinheiro, que a sua posição não preenchia o vazio da sua alma. Não preenchia aquela lacuna que estava aberta sobre ele, e ele, cansado de tudo isso, cansado da sua vida toda perfeita exteriormente, ele começa a ver que ele precisava satisfazer os seus anseios, as suas ansiedades, e ele começa a buscar, uma busca constante, uma busca porque ele entendia que ser correto não bastava, que ser religioso não bastava, alguma coisa faltava nele. E o tema dessa mensagem de estudo que eu trago para vocês nessa noite é justamente isso: uma coisa ainda te falta. Porque para este homem uma coisa faltava para ele. Tinha vida religiosa, tinha vida regrada na palavra, tinha vida regrada nos mandamentos, tinha vida regrada conforme as leis e diretrizes da sinagoga, tinha uma vida regrada em muitas coisas, civil, moral, mas algo faltava e tudo aquilo não era suficiente para preencher a sua alma. E nós recorremos lá em Marcos, capítulo 10, versículo 17. E percebemos mais um ponto a ser esclarecido na vida deste homem. Um ponto de muita alegria e favorecimento para ele. Marcos capítulo 10, versículo 17. E a palavra vai nos falar assim: quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele. Primeira ação, correu. Segunda ação, ajoelhou-se e perguntou como terceira ação: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta nos pontua que ele era um homem sedento de salvação. Que coisa maravilhosa. Uma coisa rara que nós não percebemos, principalmente porque muitos dos altares têm se favorecido e se vangloriado de pregar apenas prosperidade. E faz com que a igreja viva numa engrenagem em torno disso. Eu estou na casa de Deus porque eu vou receber a chave. Eu estou na casa de Deus porque eu vou receber um grande dinheiro e os meus investimentos, os meus lucros, eles vão aumentar. Irmãos, eu não estou dizendo que sou contra isso. Um dos pontos favoráveis
deste jovem era ser riquíssimo. O que eu quero dizer para os irmãos nesta noite é que, qual é a nossa busca dentro da casa de Deus? O que você vem buscar na casa de Deus? Porque quando aquele jovem se encontra com o Senhor, no primeiro versículo diz que ele faz estas 3 ações: de correr, ajoelhar e perguntar aquilo que estava fortemente no seu coração: eu quero vida eterna, eu preciso de vida eterna. E como está a nossa ação perante Deus de quando nós vamos até a igreja dele, a casa dele, ao encontro dele? Como está o nosso coração quando nós nos ajoelhamos de noite para orar ou ao amanhecer? Como está a nossa corrida desenfreada até Jesus, para chegar até Ele e perguntar: Senhor, o Senhor me esqueceu? Senhor, olha o meu boleto. Senhor, olha tantos problemas que eu estou enfrentando. E Jesus diz: um dos pontos mais favoráveis é você correr ao meu encontro e perguntar: Senhor, e a minha vida eterna? Senhor, e o meu encontro com o Senhor em definitivo? E a minha herança? A minha verdadeira herança, que traça nenhuma pode corroer, que mundo nenhum pode acabar, que mar nenhum pode sufocar com as maiores correntezas de suas águas. Senhor, aonde está a minha salvação? Aonde está a minha vida eterna? Aonde está o meu casamento definitivo com o Senhor? Aonde está, Senhor, o toque da trombeta? Aonde eu ouvirei e ressuscitarei de glória em glória em Cristo Jesus. A palavra nos diz o ponto favorável deste jovem: ele tem sede por salvação, está ansioso, está desejoso, ele requer esta salvação do Senhor, e ele sabia que com todos os pontos que eu apresentei a vocês favoráveis, nenhum deles ainda fazia ele entender que ele ainda não tinha salvação. Mas como assim? Os predicados não diz que ele era um homem justo, que ele era um homem de conduta irreprovável. Não diz também aí, a senhora falou que ele tem um homem ético? Sim, mas estas coisas não nos levam, e não são apenas delas, melhor dizendo, que nós seremos salvos. Isto, meu irmão, é uma responsabilidade. Isto é um senso mínimo de dever nosso, mas isto não é um embasamento, sermos bons pagadores, sermos fiéis aonde e em qualquer tipo de relacionamento, sermos morais. Isto é o mínimo do ser humano, mas isto não é a base, isto não é o clímax para sermos salvos. E nós precisamos entender, como este homem, o que me falta para ser salvo? E essa é uma pergunta que, durante esse momento que nós estamos aqui interagindo a palavra de Deus, que você comece a se recobrar na sua memória, a perguntar: o que me falta para ser salvo? O que me falta para me encontrar com Jesus? Porque a gente tem falta de tantas coisas. A gente tem falta do marido quando ele demora para chegar em casa, ou da esposa quando demora para chegar do serviço. Esses dias meu esposo ficou fora por uns dias, a gente sente falta. Parece que não, mas sente. A gente sente falta de visitar um ente querido. A gente sente falta de quando acontece um erro na RH e o nosso dinheiro, por algum momento, fica ali injusto, e a gente perde uma parcela dele, vai correr atrás, vai até o RH, está faltando R$10,50. A gente sente falta.
Mas será que a gente está sentindo falta de Canaã? Será que nós sentimos falta de nos encontrarmos com Jesus? Será que nós sentimos falta deste grande encontro, quando nós realmente veremos face a face quem Ele é? Será que nós temos a convicção de que lá não haverá dor, choro, tristeza, decepções, traições, dificuldades? Esse jovem percebia que faltava algo nele, e essa é uma característica que eu e você precisamos assumir arduamente e rapidamente. De querermos sermos salvos e morarmos com Jesus. Este é o 6º ponto favorável na vida deste homem. E como 7º, se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. No mesmo versículo que nós fizemos a leitura. Que ele saiu, quando Jesus saiu para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção. Este é o 7º ponto favorável. Quando ele percebia que algo faltava nele, ele não correu para o pai, ele não correu para a mãe, ele não correu para o vizinho, ele não correu para os amigos, ele não correu para um homem carnal em que mais ele confiasse, para o seu líder, não. Ele correu para Jesus. Ele correu em direção a Jesus. Nós percebemos um homem que vai até Jesus em busca do seu único e suficiente Salvador. Meus irmãos, entendam algo: batismo é um só. Mesmo Pai, mesmo Espírito e o mesmo batismo. A palavra do Senhor nos ensina isso. Mas a conversão em Jesus Cristo é diária. E é engraçado que nós, quando apelamos para a conversão, nós nos remetemos apenas aos que nunca aceitaram e aos que se desviaram e não estão frequentes na igreja e estão demonstrando a toda a sociedade que estão pecando lá fora. Mas há um terceiro núcleo que se encontra eu e você. A conversão daqueles que estão frequentes na igreja, mas que todos os dias precisam reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Meus irmãos, nós precisamos todos os dias nos converter, porque todos os dias nós pecamos. É por isso que o batismo é um só, porque senão haja piscina para todo mundo. Haja água, né? A gente ia ter que morar perto de uma praia, ou pegar o rio ali. É por isso que o batismo é um só. Não tem como hoje eu me batizar e amanhã me batizar também, porque eu pequei, porque eu saí, porque eu fiquei 3 meses fora, eu fiquei 1 ano fora, porque eu me separei, porque eu isso, porque eu aquilo. Não, o batismo é um só. A palavra do Senhor nos diz isso, mas a conversão ela é diária. E não adianta nós, muitas das vezes, apontarmos os que estão lá fora e que já não pisam mais na casa de Deus. Nós aqui dentro precisamos de conversão. É por isso que nós somos reconhecidos lá fora como hipócritas, meus irmãos. Me desculpe, mas eu sou a primeira a ser caracterizada assim. Porque estamos aqui dentro, com os nossos dedos apontados para os que estão lá fora. Mas nós cometemos diversas injúrias, amarguras, fofocas, difamações, palavras torpes. E o tempo vai passando, os nossos cabelos brancos vão chegando, e nós vamos cada dia mais abreviando o nosso tempo nessa terra. E como ficará a nossa vida quando nós nos encontrarmos com Jesus? A conversão ela é diária.
E este homem corre ao encontro de Jesus, e ele busca Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus, sabia que Jesus era a salvação para a sua vida, a resposta para o seu vazio, para aquela lacuna que estava aberta sobre ele. E ele não busca nenhum atalho, ele vai ao encontro de Jesus. E esse é um ponto que eu e você precisamos assumir a partir de hoje. Nos encontrarmos todos os dias com Jesus. Todas as vezes que nós confessarmos os nossos pecados, nós fechamos os nossos olhos e falamos: Jesus, me perdoa. Perdoa todos os meus pecados. E você pode já começar a fazer isso a partir deste momento. Perdoa os meus muitos pecados, porque eu quero me encontrar com o Senhor. Senhor, eu me converto hoje e reconheço o Senhor como o meu único e suficiente Salvador. E todos os dias nós exercitamos a conversão, meus irmãos, porque todos os dias somos passíveis de pecados. O oitavo quesito e ponto dele é que ele foi correr atrás de Jesus, ou seja, ele tinha pressa de se encontrar com Jesus. No mesmo capítulo e versículo de Marcos 10, capítulo 17, as três ações que eu disse, ele vai em direção e ele corre, ele tem pressa. Muitos querem a salvação, mas muitos têm deixado para depois. E esse é um grande perigo. Isso pode se tornar fatal, isso pode se tornar irreparável. Porque quantas das vidas falaram: quando eu tiver mais velho, ou quando eu tiver tempo, ou quando eu aproveitar toda a minha vida, eu me encontro com Jesus, eu busco a Ele, eu não preciso ter pressa para ter esse encontro, afinal de contas, Ele é misericordioso. E quantas pessoas protelaram este encontro, adiaram este encontro, e hoje se encontram esperando e aguardando o julgamento, mas já estão no inferno. O encontro com Jesus, ele é inadiável. Assim como a gente marca um encontro, o primeiro encontro com o nosso cônjuge, o primeiro encontro que você marcou com alguém que você tanto amou, mas podia surgir a melhor festa que fosse. Você adiou compromissos para ter esse encontro. Você cancelou todas as suas agendas para ter esse encontro, para se encontrar com a sua amada, para se encontrar com o seu amado. E Jesus é o seu amado. A palavra do Senhor vai nos dizer em Cantares: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. E por que nós estamos adiando o encontro com o Senhor? Não é o encontro da quarta, não é o encontro do domingo, não é encontro com os irmãos da igreja, não é o encontro de estar às 8 horas na semana aqui na igreja, ou às 19h30 nos finais de semana na igreja. Não são esses encontros que eu estou dizendo apenas. Esses encontros, eles nos tornam muitas das vezes apenas religiosos, mas eu estou falando de um encontro com o seu amado, com o seu noivo, que não poupou esforços na cruz do Calvário e te amou incondicionalmente e deu a vida por você, porque Ele te ama. É com esse amado, com esse amado que a gente desfaz a nossa agenda e diz: não, eu não tenho tempo para mais nada, porque eu tenho pressa de buscar Jesus, eu tenho pressa de glorificar a Jesus, eu tenho pressa de me lançar na presença de Jesus, eu tenho pressa de sentir a essência como um aroma de incensário sobre a mim, em volta de mim. Preciso ter pressa, porque qualquer coisa neste mundo não pode desvalorizar a pressa de eu ter este contato com Jesus Cristo. Eu abro mão de tudo, eu largo tudo para ter
O nono quesito também se encontra em Marcos capítulo 10, versículo 17. Porque ele foi até a Jesus de forma reverente. Quando ele chega a Jesus, ele se ajoelha. Esta é a terceira ação dele. Ele se ajoelha. Ele mostra reverência. Ele se humilha naquele momento, se ajoelhando. E ele demonstra uma característica muito forte neste quesito, que se chama quebrantamento. E o verdadeiro quebrantamento, meus irmãos, não está numa condição de emoção, de sensacionalismo. Quantas palavras muitas das vezes vêm e a pessoa é tocada por aqueles segundos daquela palavra, por aqueles minutos daquela palavra, mas o verdadeiro quebrantamento, ele não está embasado num apelo. O verdadeiro quebrantamento não está embasado em 40 minutos de palavra, 30 minutos de palavra. O verdadeiro quebrantamento, ele é espontâneo, ele é constante e ele é definitivo. Eu não posso dizer que eu me quebranto, me arrependendo hoje e amanhã praticando as mesmas coisas. Isto não se chama quebrantamento. Faça uma experiência. Pegue algo que não tenha muita utilidade, quebre um copo, tente colar e veja se ele foi o mesmo antes de ser quebrado. Ele jamais vai ser. Isto é quebrantamento. Eu jamais vou ser o velho homem que eu era. Eu jamais vou ser com o pecado que eu cometia, com as coisas que eu fazia. Eu jamais vou ser, porque verdadeiramente houve quebrantamento. Este homem, ele se humilha, ele se quebranta e ele não aguenta esperar. Ele quer ter encontro definitivo com Jesus. No mesmo versículo de Marcos, olha que riquíssimo este versículo, capítulo 10, versículo 17, diz que ele foi a Jesus de forma reverente. E lá em Marcos, capítulo 10, versículo 21, este é o último ponto favorável deste homem. Também, né? Não dá para ser mais, com tantos pontos. Marcos capítulo 10, versículo 21, a palavra do Senhor diz: com amor, Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Vá e venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. O 10º ponto favorável na vida deste homem, que é o meu e o seu também. Ele foi amado por Jesus. Com amor, Jesus olhou para este homem e disse: esse é um quesito maravilhoso que eu e você temos. Jesus nos amou. Jesus viu o conflito do meu e do seu coração e Ele diz hoje: eu te amo. Eu amo você. Jesus diagnosticou o vazio que estava no coração daquele homem. E calma, eu não vou falar para você vender os seus bens. A pregação não é isso. Eu não vou falar para você sobre dinheiro. A pregação não é sobre isso. Porque erroneamente muitas pessoas interpretam muitas coisas na Bíblia errado. Mas Jesus identificou que para aquele homem, para aquela ocasião, para o seu coração, o que fazia o vazio nele eram essas práticas. O que constava como diagnóstico, como a lacuna aberta na vida deste homem, era o dinheiro.
na vida dele. Jesus viu a sua sede de ser salvo, Jesus viu o seu desespero existencial, Jesus viu que ele precisava ter um encontro e Jesus se importou com ele. Jesus não precisava ter com ele, falar com ele, perguntar algo para ele, não, Jesus não precisava nada disso, mas Jesus amava ele. E Jesus quer ter um encontro conosco porque Ele nos ama. E todas essas características Jesus quer que seja fluída em nós, para que nós possamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque Jesus nos ama. Só que agora eu vou apresentar para os irmãos o fato que fez este homem perder tudo, mesmo tendo todos esses pontos favoráveis. Marcos capítulo 10, do versículo 17 e 18, nos diz que ele saiu correndo ao encontro de Jesus, se ajoelhou, perguntou como ele deveria ser salvo, e no versículo 18 continua dizendo: por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Um dos quesitos que fez este homem começar a perder o discreto é que ele viu Jesus apenas como um mestre e não como Deus. Porque ele chega a Jesus e diz: bom mestre. Ele enxerga Jesus apenas como um mestre, como um homem, como alguém que não tinha tanta importância, se é que os irmãos me entendem, como Jesus de fato deveria ser adorado. Ele olha e diz para Jesus que ele é um bom mestre, e Jesus diz para ele: por que você me chama assim? E meus irmãos, para nós sermos salvos, não basta apenas nós seguirmos os ensinamentos do mestre, porque o mestre ele faz o quê? Ele ensina. Ele olha para Jesus apenas como alguém que ensina. E nós muitas das vezes só queremos viver os ensinamentos, mas não basta termos a teoria dos ensinamentos e até a prática dos ensinamentos, se nós não nos curvarmos diante de Deus e reconhecermos que Ele é o Deus supremo, poderoso e grandioso sobre as nossas vidas. Não basta. Aí nós começamos a praticar a religiosidade. Aí nós começamos a praticar como os fariseus, que apontaram a Jesus, que caluniaram Jesus, que disseram até crucifica Jesus, doutorados em leis, em conhecimentos, na Torá, doutorados nas leis cerimoniais, nas leis do Monte Sinai de Moisés, mas que não viam Jesus como seu verdadeiro Deus. Nós conhecemos a palavra, nós conhecemos, nós temos muito embasamento, mas é preciso a gente começar a descer, se humilhar, se ajoelhar, orar, buscar, clamar e dizer: Jesus, Tu és o Deus Todo-Poderoso que reina sobre a minha vida. Tu és o Deus Supremo que está sobre todas as coisas. Sobre a palma de Suas mãos está todo o universo, e o Senhor tem controle de nós e nos enxerga como um grão de areia dentre uma praia gigantesca, dentre todo o oceano. O Senhor consegue identificar todos os animais marítimos, dentre as estrelas que são infinitas. O Senhor as chama pelo seu nome, porque Tu és grandioso, poderoso, o Deus da salvação, o meu Deus, o Deus que eu quero, o Deus que eu sirvo e o Deus que eu me humilho na Sua presença. E hoje é um dia de nós fazermos isso, navegarmos nas águas do Espírito, descermos
de todo ego, de toda retórica, de todo conhecimento e começarmos a rebuscarmos dentro de nós que o Senhor é a autoridade suprema e poderoso. O segundo engano desse homem foi ver a salvação como um mérito e não como um presente da graça de Deus. Isso acontece muito. Nós muitas das vezes queremos ser salvos porque eu não roubo, porque eu pago as contas, porque eu sou uma boa pessoa dentro da igreja, eu cumpro com todos os meus dias no culto, eu sou uma pessoa na sociedade benquista. Nós queremos apresentar méritos a Deus. E nós não somos merecedores de nada, principalmente quando se trata da graça de Deus, que é imerecida. A palavra do Senhor nos fala que a graça de Deus, ela é dada por Ele a quem Ele quiser, e não por competências e méritos. É óbvio que as nossas obras abrilhantarão o nosso galardão. Eu não estou dizendo que você não continuará sendo e que não deverá ser uma boa pessoa, mas eu quero que de fato você entenda que todos os pontos favoráveis que nós temos externamente a apresentar à sociedade, às pessoas, a nós mesmos e até mesmo a Deus, não nos faz suficiente para sermos salvos. A nossa salvação é dom de Deus, é graça imerecida de Deus. E se nós olharmos a salvação como mérito, porque eu fiz isso para alguém, porque eu fui bom para alguém, porque eu ajudei alguém, nós vamos começar a viver uma religiosidade que é pregada aí fora sobre apenas sermos pessoas de amor, pessoas que fazem boas ações e por isso a nossa alma é salva. Não. Porque embora nós tenhamos muitas características fortes entre nós, benéficas, de qualidade, nós também temos muitos pecados. E se nós colocássemos na balança, eu tenho certeza que tudo que nós fazemos como mérito ainda seria insuficiente no peso da balança, e os nossos pecados seriam muito maiores. É por isso que a graça é merecida. Eu não mereço, nós não merecemos, mas Jesus nos amou como amou esse homem. E Jesus está nos chamando para que nós olhemos para Ele e comecemos a entender: Senhor, eu não mereço nada, mas eu não olho para o Senhor apenas como mestre, eu olho para o Senhor como meu Deus, o Deus Todo-Poderoso. E esse homem demonstra, olhando para a salvação como méritos, de que ele não tem consciência de que é um pecador, quando ele diz no versículo 20: mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. A resposta dele demonstra que a consciência dele era: eu fiz tudo o que é para fazer, eu não tenho pecado nenhum. Enquanto nós estivermos com os nossos olhinhos abertos nessa terra, respirando, possuindo o oxigênio desse planeta, nós seremos pecadores. É por isso que é totalmente merecido, mas a graça está proposta para mim e para você nesta noite. E é essa graça que eu e você viemos buscar, não buscando por méritos, mas buscando porque o Pai é grande em misericórdia, porque o Pai é grande em amor, e é sobre esse amor que eu e você chegamos aqui hoje. Devemos fomentar ele em todos os cultos e dizer: Pai, o seu amor me alcançou primeiro. O livro de João nos declara isso: Jesus nos amou primeiro. Eu não mereci, eu não mereço, eu nunca merecerei, mas eu estou aqui, Jesus, para pedir, para clamar: me salva, e que eu possa estar muito em breve te louvando eternamente junto com os querubins e serafins,
santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Se coloque de pé, igreja. Sabe o que é mais triste nessa história? Que eu disse que o tema dessa palavra é uma coisa te falta. Jesus disse isso a ele. Jesus olhou para ele e disse: tem uma coisa que te falta. De todos os pontos qualificativos que você tem. E quando Jesus disse para ele, nesta ocasião, que para ele era, porque ele era amante do dinheiro, quando Jesus pede para ele vender os seus bens e dar aos pobres para seguir Jesus, ou seja, Jesus faz para ele uma proposta daquilo que o seu coração idolatrava, ele rejeita Jesus. Ele rejeita o pedido de Jesus. Ele renuncia à salvação. E ele sai dali, não alegre, triste, porque ele não conseguiu fazer com que tudo fosse renunciado por amor de Jesus. E a minha pergunta hoje, para orar por você, por esta palavra que Jesus nos deu como alimento: o que nós precisamos renunciar? Porque a pergunta hoje, com o tema desta pregação, é: uma coisa nos falta. Qual é a renúncia que eu e você precisamos fazer? Talvez um perdão. Talvez largar de alguma coisa que nós temos endeusado. Talvez parar com alguns costumes. Talvez redobrarmos a nossa boca que tem constante palavrão. Pequenos detalhes que podem nos levar à derrota e a não sermos salvos. Talvez o que te falta é parar de falar mal da vida dos outros, de cuidar da vida dos outros. Talvez o que te falta hoje é você parar de adulterar, de fornicar. O que te falta? Não é dinheiro, não estou falando sobre dinheiro. Mas o que nos falta? Você sabe, e eu não estou aqui para apontamentos, a palavra vem para você se autorrefletir. Porque Jesus chega para este homem e diz: uma coisa ainda te falta. Você é muito bom. Você é um cara legal. Mas uma coisa te falta. Coloque a mão em seu coração. E em particular com Jesus, converse com Ele. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos neste momento o término desta pregação. Eu venho te pedir que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, nos envolver com o Teu amor e o Teu carinho. E que nós possamos nessa noite sairmos daqui, Senhor, não só alimentados pela Tua palavra, mas que nós possamos sair daqui hoje com renúncias. Que nós possamos sair daqui hoje em fase de crescimento. Que nós possamos sair daqui hoje desenvolvidos espiritualmente, amadurecidos na fé, acrescidos de graça pelo seu infinito amor e misericórdia. E que nós possamos, a partir desse momento, sermos melhores. Não por méritos, não para colocarmos, Senhor, meu Deus, como um troféu em nossas cômodas prateleiras, não. Mas que nós possamos, Senhor, meu Deus, Te agradar o tempo inteiro. E que nós possamos ter uma felicidade que até então nós não temos 100%. Porque nós precisamos melhorar, nós precisamos retirar muitas coisas que nos tiram dos passos de Canaã, que desligam o nosso GPS e a morada eterna, que nos tiram do foco de sermos salvos em Cristo Jesus. Ai, Espírito Santo, visita os corações nesta noite.
porque o que importa é uma visitação da tua parte sobre nós nesta noite. E a cada um tem a sua particularidade a ser apresentada ao Senhor, e eles podem sentir o seu mover e seu toque, e podem, Senhor meu Deus, começar a fomentar dentro de si as renúncias, as práticas equívocas, erradas, pecaminosas, e possam se voltar ao teu caminho e te servir em espírito e em verdade. Espírito Santo de Deus, se comove de nós, nos alcança nessa noite e nos salva, Jesus, porque o que mais nós ansiamos neste lugar é sermos salvos, é estarmos contigo eternamente, te adorando, te bendizendo e te glorificando. Eu sei que há uma bênção totalmente especial sobre a vida de cada um que está aqui nesta noite. E eu rogo por ela, Senhor, para que se estenda a sua família, a sua casa, e que os seus filhos venham ser, Senhor meu Deus, Pai, nessa noite, abençoados pelo teu poder e o teu amor. Jesus, te entregamos toda a liturgia deste culto e passamos, Pai, para o momento de contribuição de dízimos e ofertas. O Senhor abençoe a cada um que tem o desejo no coração e a alegria de ofertar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, abre as janelas dos céus e derrama sobre nós uma bênção sobretal, bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Em nome de Jesus, fica conosco, te agradecemos. Amém, amém e amém. Venham todos à frente receber a unção, para que nós possamos finalizar esse culto em nome de Jesus.